Bem-vindos a mais um episódio do Emporia Talks, o nosso podcast que faz parte do Flagger, um hub de conteúdo. Eu sou Diego Piovesan, consultor estratégico e criativo, e estou aqui para conversar com o Ricardo Mateus, que é engenheiro, CEO e fundador da Brasil ao Cubo. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar aí do podcast dessa envergadura aqui. Fico bem feliz. Vamos lá, vamos trocar figurinha aí para todo mundo se adiantar, todo mundo andar para frente aí. Vamos sim, claro. E também estou aqui com o Vati Colombo, senhor CEO da Emporia. Aqui a gente vai... os trocadilhos começaram cedo aqui, gente. Começaram. CEO da Emporia Branding, bem-vindo, Vati. Legal, mais uma vez aqui. Estou ansioso. Ricardo acelerado aí, então nós vamos acelerar. Vai ser excelente e tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito inspiradora. O tema da nossa conversa aqui de hoje é inovação construtiva e inteligência empresarial. E para que a gente possa começar, tá, esse bate-papo, Ricardo, fala um pouquinho para a gente dessa tua trajetória, desse teu início, dessa construção, e daí agora outro trocadilho aqui, mas essa tua construção até chegar à trajetória da Brasil ao Cubo. Cara, eu costumo dizer que a inovação ela abre portas, né? Do ponto de vista lá atrás estratégico, quando eu tive o insight de fazer a Brasil ao Cubo, não é que eu tive um eureka, assim, eu vou fazer isso e se constrói, isso se consolida, né? De fato, foi construído em determinado momento e o propósito, eu acredito que ele aflora, né? Tu não nasce com um propósito. Então, dependendo da tua entrega, em determinado momento, não sei se é Deus, provavelmente é Deus que vai te ajudar aí, ou um momento de sorte, enfim, a gente começa a enxergar a inovação mais pertinente. Uhum. Mas, de fato, eu fui soldador de estruturas metálicas, né, 10 anos e tal, então, pelo fato de ter sido soldador, depois feito engenharia civil, engenharia de produção, e acreditar numa máxima, né, que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Uhum. Então, o que precisava ser feito? Né? Colocar uma obra dentro de uma fábrica, precisava fatiar ela em fatias menores, para depois transportar e depois só fazer a instalação. Sim. Então, muito por conta disso, né, e aí a inquietude pela inovação, de querer gerar valor de fato, né, e empreender é um pouco disso, e aí surgiu a Brasil ao Cubo, pela parte teórica, né, das engenharias que eu fiz, mas muito também pela parte prática absorvida nesses 10 anos de soldador. Muito bom, muito bom. Vati, do que tu conhece da Brasil ao Cubo, o que te inspira mais enquanto marca e os próprios prédios e empreendimentos que eles desenvolvem? Cara, eu tenho uma atração natural por empresas inovadoras, né? E isso, sobretudo, empresas que são inovadoras, não só que dizem que são inovadoras. Então, assim, o que me encanta na Brasil ao Cubo é isso, tá? E chegando lá, a gente teve um contato aí, há quase 2 anos atrás, né, Ricardo? Na época, acho que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas na época teve um M&A com a Dexco, que teve uma indicação nossa lá. E a minha surpresa foi, eu tinha Brasil ao Cubo, e eu queria até que o Ricardo complementasse falando disso, né? Aquela empresa que faz construções modulares, residências modulares, rápidas, eficientes, e chegando lá me deparei com uma Brasil ao Cubo que produz grandes obras, né, para engenharia de alta complexidade, para grandes players do Brasil, ticket médio elevadíssimo, né, principalmente nos grandes centros, né? Onde a Brasil ao Cubo, eu acredito que navegou aí nos últimos 5, 6 anos, acho que foi nessas grandes obras. Perfeito. E eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho mais para nós sobre isso, porque eu acho que os nossos ouvintes estão imaginando só aquela Brasil ao Cubo que a gente tinha há 10 anos atrás aqui. É que, de fato, né, Vati, eu acho que você foi muito feliz em colocar isso, porque houve essa percepção, porque, de fato, é da maneira como a gente se comporta. Né? A Brasil ao Cubo ela nasce para ser uma fábrica de obras lá atrás, com um protótipo. Em 2013, eu faço um business plan lá, e aí depois foram 3 anos de prototipagem para, de fato, fazer uma obra que poderia colocar dentro de uma fábrica e depois transportar. Só que ali em 2019, cara, a gente entendeu que se a gente não se transformasse numa construtora que tivesse uma fábrica, certamente a gente morreria, assim. A gente precisava olhar, de certa forma, para o motor 1 e motor 2. Né? Motor 2... dependendo do time, se o time da inovação estiver incorreto, tu vai ter uma grande dificuldade de escalar. E se não tiver um motor 1 que entregue, de fato, faturamento e resultado, cara, dificilmente você vai perpetuar. Então, entendemos isso no meio do caminho e a Brasil ao Cubo trouxe grandes sócios estratégicos,
principalmente a pessoa do Rodrigo Botan, que é um diretor de engenharia fantástico, que vem nos auxiliando, e a gente se transforma numa construtora que tem uma fábrica. E aí, sendo construtora, cara, e aí a gente começa a departamentalização de todos os processos. Criados os setores de fato, trouxemos também profissionais de engenharia, aí, grandes diretores de algumas empresas, que acabou culminando nessa empresa hoje, que é uma construtora que tem uma fábrica. Então, a gente faz obras industriais, obras portuárias, obras de armazéns logísticos, né? E aí com aquela percepção de ser uma empresa de soluções construtivas ágeis. Independentemente do modelo construtivo que a gente tiver, a gente sempre coloca esse DNA de ser muito ágil na tomada de decisão, né? É isso. O que dá um norte para nós? Uma obra de X mil metros quadrados em quanto tempo? Cara, aí vai depender do modelo de... Por exemplo, se for armazém logístico, é um período, né? Agora, por exemplo, os hospitais que a gente fez um hospital para o Albert Einstein, cara, que a gente reduziu em 15 meses comparado ao modelo convencional. Então, ao invés de entregar em 20 meses, a gente entrega em 5. Então, antecipa em 15 meses o faturamento do nosso cliente. E do ponto de vista de ser um leito de UTI, vocês sabem que tu consegue fazer um múltiplo aí interessante, que comparado ao convencional, no final do dia, esse hospital, praticamente, ele sai de graça para o nosso cliente, porque tu antecipa o faturamento. Então, realmente, a gente consegue ser obras até 4 vezes mais rápido que o modelo convencional de construção. Fantástico. Muito bom, muito bom. A Brasil ao Cubo ela é uma empresa que já estampou matérias em revistas de renome nacional. E lá dentro, como que funciona essa estrutura? Dentro desse ponto, né? Eu acho que já até continuando essa fala que que tu trouxe para nós anteriormente, como que vocês mantêm essa constância de inovar? Essa inquietude de se manter inovadores sempre? Cara, isso vai muito de encontro ao que a gente tem escrito na parede da nossa empresa, que é a nossa visão e missão e valores, que está muito claro, que é surpreender o mercado da construção civil brasileira. Então, a partir do momento que tu tens isso claramente na empresa, enraizado do ponto de vista de DNA, de cultura, todo semestre a gente precisa, de fato, trazer uma inovação pertinente para o mercado. E é legal que a inovação da Brasil ao Cubo é uma inovação perceptível. Ela é tangibilizada na prática, tu consegue ver, uma obra, ela sai de um projeto e acontece lá fisicamente muito rápido. Quando tu levanta um prédio em 100 dias entre fabricação e montagem, que é a exemplo do edifício Level em Tubarão, sim. Tu começa a desejar isso, despertar isso nas pessoas em volta, é uma inovação muito perceptível. Então, acaba ficando mais fácil. Mas também a gente não pode parar por aí. A inovação ela acontece desde a parte de projeto, no planejamento e na execução. Então, a gente se compromete para cada semestre realmente trazer inovações. Foram assim com as casas lá atrás, os protótipos, foi assim com o edifício Level, foi assim com os hospitais, muito, muito rápidos, as casas exclusivas, e agora a gente está fazendo isso para lofts e condomínios. Precisa, a cada 6 meses, a gente tem que, de fato, trazer uma inovação. Eu acho que isso realmente mostra aí a Brasil ao Cubo ser horizontalmente inovadora e não verticalizada com um departamento apenas. Muito bom. Para os nossos ouvintes, o edifício Level, que fica na frente do Farol Shopping, né, ali muito próximo em Tubarão, é um convite até para conhecer por dentro, né, a estrutura do trabalho de vocês, e é fantástico assim, o espaço. Eu já tive a oportunidade de participar lá de alguns encontros no Almaz, em algumas relações lá, e assim, realmente é diferente do que a gente vê enquanto outras entregas. E daí eu queria emendar uma pergunta para ti, Ricardo, que depois até peço para que o Vati também participe dessa conversa, que como vocês têm essa abertura, esse leque, né, de estar com vários tipos de público, o que é o mais desafiador para vocês dentro dessas entregas? É o hospital, é o pavilhão, é o residencial? O que dentro desse tempo, dessa expertise que vocês têm enquanto empresa, o que tem sido mais desafiador para a empresa? Cara, independentemente do cliente final, a gente precisa sempre levar a percepção de ser ágil nas tomadas de decisões. E não necessariamente na metodologia executiva. Na tomada de... Quando a gente tem soluções construtivas ágeis, a gente precisa levar a solução como um todo. Então, tu precisa tomar as decisões de uma maneira muito ágil. Imagina a complexidade que é fazer uma obra no Porto de Santos, como a Brasil ao Cubo está fazendo lá para a Deep World agora, para Suzano Celulose, dentro do porto, com toda a questão de burocrática de tu entrar dentro dessa zona portuária para montar uma obra. Cara, as normas de segurança rígidas totalmente. Se não tiver agilidade, que é um dos nossos valores lá, flexibilidade e arrojo para realmente resolver as coisas e não deixar em cima da mesa ou não sentar em cima do problema para resolver,
E isso precisa estar descentralizado, não somente do ponto de vista de diretoria tem que chegar a isso, mas como é que tu descentraliza isso para chegar lá na ponta? Cara, então assim, a gente tem um DNA realmente super de ser ágil e, com certeza, a educação corporativa levada ao longo desses 8 anos de história, que a gente treinou, capacitou, academia de líderes, né? A gente começou a fazer treinamento para cada uma das pessoas lá na ponta, lá no chão de fábrica ou lá no canteiro de obras, a gente conseguiu levar essa cultura de ser ágil. Então, que é investimento em cultura mesmo, né? Exato, a função dessa cultura da agilidade está presente em todos os pontos de contato específicos da empresa. Muito bom. Inclusive engenharia, né? Exatamente. Engenharia O legal é o inclusive engenharia, entendeu? Porque, de fato, era para ser o máximo, né? Na engenharia ser o mais ágil. Mas todos os departamentos eu posso afirmar que são ágeis nas tomadas de decisões, cara. Ô Ricardo, a gente participou de um projeto lá, a Empória, contigo, e eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que está essa separação. Eu estou vendo aí tu com uma camiseta aí da BR3, né? Uma marca da Brasil ao Cubo. Como é que ficou essa separação, BR3 e Brasil ao Cubo? Cara, a gente contratou a Empória Brand. Na verdade, teve um primeiro contato a partir do momento que a gente queria fazer um site lá atrás, e a gente estava com aquela visão, vamos fazer um site novo. Aí, o pessoal da Dexco, na pessoa do Menegon, um puta diretor que eu admiro muito, ele me conectou falando da Empória Brand. Tem uns caras lá que são fenomenais. E aí, ele nos indicou, eu chamei, beleza. A gente fez uma primeira reunião e eu lembro que o Vat falou uma coisa que foi muito marcante para mim, né? E eu falei, eu queria fazer um site novo da empresa. E ele falou, cara, não é isso que tu precisa. Tu precisa fazer todo um planejamento da tua marca para, de fato, se posicionar no mercado. Naquele momento, eu confesso que eu não tinha entendido muito bem. E aí, 2 anos depois, a gente se conecta, né? E aí eu chamo, de fato, lembrando daquela provocação feita, para realmente desenvolver essa questão de rebrand que a gente precisava fazer, né? Porque hoje a gente tem uma construtora, a gente não é mais só... A Brasil ao Cubo, ela fica muito a analogia ao cubo, ao prisma, ou à construção modular. E hoje a Brasil ao Cubo é uma construtora. Então, como fazer isso, né? Muito embora a nossa marca Brasil ao Cubo ela acabou tendo uma certa relevância no mercado, mas como desassociar isso? Então, a gente fez um trabalho com a Empória Brand, né? Que aí fez a BR3 Engenharia, e eu estava mostrando aqui que, de fato, está aqui na minha camisa. E a gente vai começar, aos poucos, agora a introduzir essa marca BR3, né? Brasil ao Cubo é BR3 Engenharia e Brasil ao Cubo construção modular, né? Aos poucos introduzindo nos nossos canteiros, introduzindo nos nossos clientes, para que, de fato, a gente consiga se conectar mais com o nosso público-alvo. Mas, no resumo, o Brasil ao Cubo ficou para as grandes obras de engenharia, uma relação mais B2B, Brasil ao Cubo mais para construções residenciais. Brasil ao Cubo para construção modular e BR3 Engenharia para obras específicas de obras industriais. Né? Legal. Ricardo, quando a gente está olhando para o futuro, né, como empreendedor, a gente nunca dorme, né, dentro do presente a gente resolve todo esse desenvolvimento das coisas que a gente se promove a fazer, mas a gente sempre olha para o futuro. Qual é o olhar do Ricardo para o futuro? E daí eu quero que a gente talvez particione isso em 2 formas, né? O olhar do Ricardo para o futuro desse ramo imobiliário, desse ramo da construção civil, e o olhar para esse futuro da tua empresa, olhando o Brasil ao Cubo. Cara, a inquietude, do ponto de vista do empreendedor, ela sempre vai existir, né? Eu sempre brinco com uma frase que diz respeito a desconfiar daquilo que não te deixa dormir. Eu acho que, naquele momento, aqueles pensamentos na madrugada, aqueles pensamentos noturnos, ele tem muito a nos falar. E, a partir do momento que essa inquietude vem e tu começa a perceber que tu tá, lógico, de certa forma, entregando valor para a sociedade, mas que ainda precisa, para exercer o dom daquilo que Deus te deu, que é ser empreendedor, precisa de algo mais. Eu acho que a gente tem cada vez mais estar olhando para a geração de valor e geração de riqueza para o nosso país. Não necessariamente no produto em si. Agora, do ponto de vista de inovação que a Brasil ao Cubo quer trazer, a gente está agora lançando os condomínios horizontais, que são obras realmente super relevantes, de condomínios de casas padronizadas, né? Que vai realmente estar trazendo custos bem competitivos, cerca de R$4.000 o metro quadrado de um sobrado de alto padrão. Isso. Então, isso realmente vai fazer um barulho muito grande do ponto de vista de inovação, né? Mas sempre o empreendedor ele não empreende para si só, né? Ele tem que gerar essa riqueza para o país. E a gente está sempre voltado a isso, né? Transformar o dom que Deus nos deu para realmente entregar valor para a sociedade. Então, acho que são esses 2 pontos. Do ponto de vista social, né, que é realmente gerar riqueza para o país e empregabilidade, e do ponto de vista de visão estratégica, de fato, é trazer esses condomínios para o Brasil. E
Quem quer empreender, quem quer começar, quem quer inovar, o que tu deixaria de recado para quem está nos ouvindo agora sobre esse tema? Cara, desista, cara, porque assim... Fernanda Montenegro falou isso também numa reportagem. Então... Viu só? Não, mas lógico, né, cara? Mas assim, eu não acredito muito daquela questão do é só acreditar que vai dar certo, tá, gente? Então, existe uma certa glamorização do empreendedorismo, né? Esses startupeiros aqui estão surgindo, enfim. Cara, é legal a gente querer inovar, se desenvolver, mas tem que ter um pouco de pé no chão, assim. Afinal, todo o cadáver no Everest foi alguém que não desistiu a tempo, né? Então, a gente precisa, de fato, às vezes, desistir. E na Brasil ao Cubo a gente tem essa questão de fail fast, né? Falhar, mas falhar rápido. Então, em determinado momento, quando a gente verificar que o terreno é infértil, cara, por que não desistir? Faz sentido, tá? Não é só ser resiliente. Agora, se de fato você perseguir o seu sonho e você quer de fato realizar e vai realmente sustentar aquela dor que diariamente você vai receber enquanto empreendedor, cara, aí empreender é empurrar o país para frente. A gente precisa de pessoas assim. Se você tem essa disposição e estômago para aguentar tudo isso, então vem para o lado de cá, porque assim, o Brasil precisa da gente. Muito bom, muito bom. Poderíamos ficar mais tempo, né? Pode. Tem aquela o mais um aqui? Tem. Então, olha só, você pensa que acabou, mas não acabou, né? Até um ponto interessante para a gente poder até entrar já então nesse modus final aqui do nosso podcast. Nós teremos, né, e temos aqui essa gravação, ela está acontecendo no mesmo período que da tua fala aqui no seu clube, né, da Empória. E traz para a gente um pouquinho do que tu vai provocar as pessoas, os empreendedores que estarão aqui conosco. Tá bom, cara. Eu acho super interessante esses encontros, porque a troca de figurinhas de fato acontece, não somente um network ali de trocar cartões, mas de figurinhas, de informações para todo mundo se desenvolver. Isso é super importante, né? O que eu queria trabalhar aqui com o pessoal, e eu acho que é uma oportunidade bem interessante de fazer isso, tem 3 frases que eu estava até comentando com o Vati antes aqui, cara, que elas são super pertinentes e atuais para o momento da sociedade e do ecossistema empreendedor do país, assim, cara. E a primeira frase diz respeito a uma questão que vem acontecendo, é que, cara, dependendo do modelo de negócio, falar da coisa dá mais dinheiro do que fazer a coisa, cara. E, cara, isso, de certa forma, é importante de ficar atento. Mas, cara, eu também não posso deixar de fazer umas provocações, umas beliscadas, assim, cara, que tá surgindo uns conteúdos realmente que não faz sentido algum. E isso não é legal, cara. Existem pessoas que, às vezes, desembolsam R$1.000, R$2.000 por um treinamento, por um curso que não faz sentido algum, e, às vezes, é só o R$2.000 que o cara tem, e aquele assunto nem é tão verdadeiro assim, cara. Então, assim, tomar cuidado com isso. Mas, infelizmente, de fato, falar da coisa, dependendo do negócio, está dando mais dinheiro do que fazer a coisa. Mas, cara, saber filtrar, eu acho que a gente tem que cada vez mais aumentar o nosso filtro aí, intelectual, para filtrar cada vez melhor. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm menos oportunidade de conhecimento, que às vezes entrando em umas roubadas que não faz sentido. Tá? Essa é a primeira frase, cara. Okay. A segunda frase, cara, na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pá e picareta. Cara. Então, assim, ó, se a gente encontrar o cara que ia lá, garimpeiro, que ia lá e colhia o ouro e que está rico, dificilmente vai encontrar esse cara. Agora, o cara que vendeu a pá e a picareta para ir lá fazer isso, ele está rico. Então, assim, cara, para o nosso modelo de negócio, fica a provocação na nossa empresa. Como a gente faz para vender pá e picareta, cara? Essa é a verdade. Porque é aí onde está realmente as melhores margens, né, cara? Então, é só uma provocação, assim. E a última, cara, e aí não tão menos importante, a última é... Cara, um visionário incompetente é um perigo, velho. A gente tem que tomar cuidado ao empreender, que a gente não está só colocando o nosso na reta. Às vezes, cara, dependendo do momento, tu vai botar das gerações futuras do teu filho e dos teus netos, cara. E se tu quebra agora, tu tá ferrado, não somente você. Então, assim, cara, tomar cuidado, porque, assim, eu gosto muito de uma frase que é arrisque tudo. Cara, mas... arrisque tudo, mas antes, cara, a gente tem que certificar que tem estrutura para bater as asas. Não é bem assim. Sim. Então, tomar esses cuidados também é muito pertinente. Então, é um pouco do que eu quero falar ali com o pessoal e tal, umas brincadeiras, bem provocativa, mas eu acho que a gente tem muito a compartilhar ali figurinhas. Deixa eu tirar fazer uma pergunta diferente para o Ricardo aqui. Tu fundou a empresa, veio caminhando, daqui a pouco bateram na tua porta 2 gigantes e te proporam um M&A.
Como é que é esse processo, tu ter dois sócios, né, dessa envergadura, que é Gerdau e Dexico, né, são teus parceiros hoje no negócio. Por que chegaram até Brasil ao Cubo? Como que essa relação é legal ter M&A, né? Nossa região é uma região que, falar em sociedade, ela tem vários tabus ainda para ser quebrado, né? É uma região que não gosta muito de fazer fusão, nem aquisição, e nem venda, né? Vender empresa é uma palavra feia. Isso tem dado resultado para ti? Quais são os ganhos que tu teve com esse M&A que vocês fizeram lá? Vati, muito boa a pergunta, porque ela é uma narrativa daquilo que é a Brasil ao Cubo hoje. E aí, se a gente olhar lá no nosso business plan, lá em 2013, quando foi feito, a Brasil ao Cubo já foi conduzida para ser uma empresa que, em determinado momento, poderia ser vendida para um player estratégico, né? Eu estava olhando naquele momento que eu estava estudando muito sobre escola de negócios, enfim, estudando sobre M&A e o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos de corporate venture capital, né, e de empresas que botam dinheiro em startups, porque eles são grandes transatlânticos que não conseguem se mexer, e aí talvez plugando no ecossistema mais inovador, né, trazendo aí a Open Innovation, né, talvez traga inovação para esses grandes transatlânticos. E aí, enxergando isso, eu sabia que isso, imaginava que isso chegaria no Brasil, e de fato ali em 2017, 18, 19, 20, foi o boom das startups no Brasil, porque estava sobrando dinheiro para esse ecossistema inovador, cara. E aí a gente, passando pela Endeavor, né, a gente foi scale up na Endeavor durante 3 semestres. E aí, a Scale Up da Endeavor são programas de aceleração, onde empresas inovadoras que têm aí crescimento pelo menos 25% ao ano podem se inscrever, e lá elas participam de um ecossistema aí de empreendedorismo fomentado pelo mundo inteiro, mas no Brasil aí o Jorge Paulo Lema, que trouxe aí no início dos anos 2000, né? Cara, e ali existiu... Eu me inscrevi para 2 programas de aceleração. Um era o Garage Duratex, na época ainda Dexo era Duratex. E o segundo, o Gerdau Builders. Naquela ocasião, tinha cerca de 300 startups inscritas, a gente foi selecionado entre as 15, depois ficou entre as 8, e a gente foi a única das startups que lá estavam que eles investiram, tanto a Gerdau quanto a Dexco, né? Posteriormente, Duratex, depois virou Dexco, né? E aí a gente recebeu cerca de 200 milhões de reais de investimento. Então, do ponto de vista de crescimento da empresa, é fundamental, né? A empresa capitalizada. Vale salientar que a Brasil ao Cubo sempre focou em dar lucros, né? Então não vem esse valuation, não vem esse dinheiro para uma empresa que está só crescendo. Não é só para correr, é uma empresa realmente que vem gerando riqueza, inclusive pagando dividendos para os acionistas. Então, por isso que, de fato, a gente chega aí no valuation próximo de 1 bilhão, mas porque, de fato, tu tens o que está entregando. Então, fica mais claro, mais fácil para o investidor vir, né? Cara, do ponto de vista estratégico, foi fundamental para o nosso crescimento, e a nossa governança corporativa, ela melhorou muito, assim. Hoje a gente tem políticas de compliance muito bem evidenciada, nosso código de ética, assim, muito bem claro, né? A gente tem um conselho hoje, onde o CEO responde a um conselho, a gente tem o presidente... Cara, tá muito mais... essa governança está muito mais equilibrada, porque foi plugado a um ecossistema que já existe, centenário, Gerdau 120 anos, Dex quase 80 anos. Então a gente plugou isso e absorveu o que eles tinham de melhor, né? Agora, do ponto de vista de flexibilidade para inovar, eu sempre deixei claro lá atrás, né? Quando a gente foi assinar os contratos, cara, empreendedores somos nós. Se eles vão nos dar a liberdade de pensar enquanto empresa para eles, ok, se viessem para travar, aí ficaria complicado. É o que acontece para alguns fundos de investimento que às vezes investem numa empresa que não quer saber se o pato é fêmea ou macho, ele quer saber do ovo, entendeu? É diferente quando traz players estratégicos para construir o negócio contigo. Então tá maravilhoso, tá perfeito. E agora, recentemente, o fundo Family Office da Suzano Celulose também comprou 5% da companhia, assim. Recentemente a Suzano também entra. Então, assim, cara, a gente está maravilhado, assim, o futuro realmente passa a ser bem interessante. Tu já respondeu a minha pergunta que eu ia emendar, né? De forma alguma, eles te deixaram mais lento. Eles te deixaram mais organizado, com uma cultura empresarial melhor, mas tem esse tabu, né? Quando vem essas grandes corporações, começa a botar um monte de regra lá dentro, um monte de norma, e a empresa fica lenta. Numa promessa que tu tens de agilidade, né, em tudo que tu faz, isso não ocorreu. Cara, Vati, é interessante essa pergunta,
porque isso precisa nascer lá atrás nos contratos, né? Nos acordos de acionistas. Se não deixar claro isso, provavelmente pode engessar de alguma maneira. Certo. Mas, no acordo de acionista já reza isso, que de fato a gente teria essa certa liberdade de pensamento, não poderia tirar a maneira de nós pensarmos. Intelectual, E a outra questão a gente tem 2 cadeiras no conselho, enquanto Brasil ao Cubo fundadores. Eu e o Rodrigo Botan, que são 2 engenheiros sócios fundadores, nós estamos lá com 2 cadeiras. Gerdau tem 2 cadeiras e a Dexco tem uma. Então, de fato, a gente tem aí também a maioria no conselho. Então, cara, tá tudo ok, tá tudo certo e agradeço muito aí pelos sócios que a gente tem. Muito bom, muito bom. Ricardo Vatti, foi uma excelente conversa. Ricardo, muito obrigado pelas contribuições, pelo teu tempo conosco, pela presença aqui no nosso podcast e sucesso, né? Sucesso nos teus próximos empreendimentos. Agradeço muito pela oportunidade, galera, e nos vemos no topo. Muito obrigado. Muito bom. Vatti, obrigado também por agregar tanto, provocar tanto aqui. Estamos aí para isso, né? Ricardo, muito obrigado pela confiança e em breve a gente vai estar junto aí falando de outro tema, tá? Isso aí. Tem que pegar o compromisso no ar, né? Deixa gravado. E você que nos ouviu até o fim, obrigado também. Acesse nosso site aqui do Flagger, aproveite os conteúdos que estão lá em vários formatos e nos siga nas redes. A gente se vê e se ouve. Até breve.